Incerteza e volatilidade na bolsa e o que fazer agora? Comprar dólar, ações dolarizadas, aproveitar as oportunidades ou vender? Bom, eu fiz uns ajustes na minha carteira e hoje eu vou falar sobre eles aqui nesse vídeo, pessoal. Mas antes de começar, dá um like, se você não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações e me contem, vocês fizeram alguma mudança na carteira esse mês? Eu vou sortear um quiz do canal e um livro, Os Axiomas de Zurich. Para participar basta comentar, o resultado sai na próxima terça-feira no meu Instagram, nos Stories, então aproveite para me seguir lá também. E vamos lá, pessoal! Tenho recebido muitas perguntas, do que fazer nesse momento, Bolsa, dólar, hora de vender todas as ações, hora de comprar dólar, como se colocar, ou como ajustar a carteira em um momento de incerteza, Estou falando aqui de uma incerteza do controle do Brasil, ou seja, as eleições que vão ocorrer aí o segundo turno no dia 30. Isso sim está trazendo volatilidade e pode mudar o rumo de muitas coisas e dos investimentos, E aqui nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu fiz e como uma visão mais de gestor, Eu entrei no mercado financeiro em 2008 até 2016, eu trabalhei dentro de grandes fundos fazendo gestão dos fundos, E a visão do gestor é sempre maximizar ali, o retorno, reduzindo o risco, e você faz o tempo inteiro ajustes, Então, você tem 10, 15, 20 ações no teu fundo e você gosta de todas elas, porque elas estão na sua carteira, mas em alguns determinados momentos, o que você faz? Você reduz algumas ações, falando, num momento aqui a simetria não é a melhor da carteira, para alocar em outras, Então você vai fazendo esses movimentos táticos para deixar uma carteira mais defensiva ou então mais agressiva, dependendo do determinado tempo, E aqui a gente está falando aqui de uma carteira mais conservadora, um pouco mais defensiva, e eu vou mostrar aqui os pontos, E vamos lá, vamos definir os cenários aqui, Então, no caso do Bolsonaro vencer, continuar o governo dele. Então a gente já viu que na segunda-feira, dado o resultado melhor do que esperado, a gente viu um movimento de forte alta da Bolsa e queda do dólar. Então, provavelmente, é isso que vai acontecer. Cenário Bolsonaro ganhando, Pelo menos no primeiro momento, Bolsa para cima, dólar para baixo. Na contraparte, Lula ganhando, Bolsa para baixo e dólar para cima. Um discurso radical, Isso a gente deve ver pelo menos no primeiro momento, depois, de fato, os ativos, o preço dos ativos vai ficar em função do fundamento, e aí as coisas mudam após as eleições, Mas nesse primeiro momento nós teremos essa volatilidade e esses dois cenários aqui que são bolsa, dependendo de cada vencedor, uma para cada lado, e dólar também. E o grande ponto dessa discussão e da análise, e da minha carteira aqui que eu fiz os ajustes, é o dólar, Então vamos começar aqui a olhar para o dólar. E eu peguei aqui o dólar do início do ano para cá e estou comparando com as moedas dos emergentes, Então, real, peso mexicano, peso chileno e peso colombiano, moedas de países emergentes pares. O que nós temos aqui, Então é a alta do dólar frente a essas moedas, o real, a linha em preto aqui, ou seja, o dólar aqui caiu 6%, no México, o peso mexicano 2%, do lado do Chile, uma alta de 10% e na Colômbia 13,5%. Ou seja, quando a gente compara as moedas, o Brasil, o real, foi a que teve a melhor performance em 2022. E por quê? Bom, a gente está vivendo o melhor cenário possível, dado o que está acontecendo no mundo. Inflação caindo sob controle, final de aperto monetário, um crescimento econômico robusto. Então tudo isso tem ajudado na entrada de fluxo. Mas quando a gente pega um espaço de tempo um pouco maior, então pegar aqui 5 anos, nós temos um cenário bem diferente. Quando a gente olha aqui nesse período, e principalmente ali no início da pandemia, o real depreciou muito e não voltou. Então a gente vê aqui que o real ficou para trás. O que eu quero mostrar aqui, minha visão para o dólar? Eu tenho, estruturalmente, e olhando para os fundamentos, uma visão positiva, ou seja, eu acho que a nossa moeda está depreciada, o dólar deveria cair aqui, Principalmente porque agora a gente tem um nível de juros alto e isso deve atrair mais entrada de fluxo. E essa depreciação forte que nós tivemos aqui no início da pandemia foi em função do diferencial de juros. Então, minha visão é positiva. Entretanto, se a gente fizer algumas besteiras ou no estresse do momento de um Lula ganhando, o dólar tende a subir. Então, o ajuste que eu vou mostrar aqui para vocês é em função
dessa visão aqui, pessoal, esses gráficos, essas tabelas, eu vou deixar todas no meu canal do Telegram, tá? Então se você não faz parte, entra lá, já vai acompanhando. Tá, minha carteira, e uma das carteiras que eu tenho aqui na Levante, né, que tem uma visão macro, o que eu faço, né? Qual que é a minha visão nesse momento? Eu tenho 3 pilares, 3 grandes grupos de investimentos que são definidos mais ou menos assim. Eu tenho uma grande posição em ações do nosso mercado interno, né? Especificamente varejo, consumo. Por quê? Porque eu acho que as empresas do varejo, algumas delas apanharam muito durante a pandemia, né? E não voltaram mais. E quando a gente olha para o nível, né, de rentabilidade, de caixa, tudo isso está muito bem posicionado, né? As empresas voltaram a operar, muitas delas com lucro acima do pré-pandemia. Aquela incerteza toda acabou, mas mesmo assim elas estão sendo negociadas em níveis próximos do pior momento da pandemia. O mercado precificou no varejo, né, que as coisas iam continuar caindo por décadas, né? O que na minha visão não faz sentido, é uma assimetria de risco muito grande. Na minha visão, onde existe mais valor, mas pode demorar um pouco para esse valor ser de fato ali, ter um trigger, né, para essas ações começarem a andar. A gente viu um movimento já de início desse setor, entretanto, né, tem muito valor ali. Então essa é uma classe de ativos que eu tenho uma posição grande. Isso aqui fica claro, né, no que eu estou falando aqui, nos gráficos que eu estou mostrando. Então eu estou colocando aqui Renner, Marizas e C&A, elas estão muito próximas aqui, né, da média do pior momento da pandemia. Quando a gente olha para shoppings, também, enquanto a bolsa voltou, elas não voltaram. Aí a outra caixinha que eu tenho com uma posição relevante são os bancos. Gosto bastante desses ativos, são descontados, estão sendo negociados abaixo dos múltiplos históricos, né, preço-lucro. Estão conseguindo crescer o resultado, né, de fato o lucro mesmo, a última linha ali. Então assim, e os balanços são bem robustos. Então tem uma posição relevante e grande e são as ações que estão performando muito bem em 2022. Então é uma posição aqui estratégica e, por último, né, uma grande posição em ativos dolarizados, né? Então ações exportadoras, ações que têm grande parte da receita em dólar e que estão de alguma forma redeadas. Tá? E qual a minha visão agora nesse momento? Bom, eu estou posicionado nesses 3 grandes segmentos desde o início do ano e agora eu acho que minha visão é aumentar uma posição em ativos dolarizados, mas fazendo um ajuste discreto, né? Se preparar para um cenário um pouquinho pior, caso ele aconteça. Se não acontecer, a gente retorna, né? A gente volta para os ativos que a gente estava posicionado. E fazer essas trocas, né, no sentido de pegar ações que andaram bem, que performaram, que você tem uma posição que você gosta delas, e que, se o Lula ganhar, elas vão cair junto com o mercado, se o Bolsonaro ganhar, elas vão subir praticamente junto com o mercado, não vai ter um grande diferencial ali, não tem um grande trigger. Contra empresas, né, que se o Lula ganha, o dólar sobe, essas ações andam e as outras tendem a cair. Então é meio que redear, aumentar o hedge na carteira, na exposição. O que eu fiz aqui, tá? Eu fiz 2 reduções discretas em 2 ativos que eu gosto e que andaram bastante e aumentei 2% em Suzano, então eu comprei um pouco mais de Suzano na minha carteira, já tinha 6%, aumentei para 8% dentro da Levante e aumentei 2% também em JBS, tá? E aí aquele momento, né, não mexi em caixa, só fiz mudança nas alocações. As ações que você reduziu e você vendeu, você deixou de gostar? Não. Só acho que elas andaram bastante, performaram, inclusive, né, eu mantenho posições nelas, inclusive uma delas é uma das maiores posições da carteira, tá? Mas esse movimento é um movimento muito mais tático em função de buscar ações dolarizadas. Caso um cenário adverso aconteça, eu consigo ter algum ganho aí, tá, pessoal? Então, quando a gente olha aqui, eu coloquei esses gráficos aqui, a gente vê, né? É um bom momento, né? Papel e celulose, Suzano e Klabin, elas se deslocaram do índice, né? Principalmente aqui no finalzinho de agosto. E por quê? Uma melhora de Brasil, as coisas no mercado interno começaram a andar, as ações dolarizadas ficaram para trás. Quando a gente olha para a proteína animal, a gente também vê uma queda delas em relação ao índice, dá um descolamento aqui, e principalmente nesse mesmo período, que aí trouxe aqui também Vale, né, que é outra ação dolarizada, tem uma questão aqui de China também, mas mesmo minério no nível atual, a empresa é uma geradora de caixa aí e é negociada a múltiplos atrativos, tá? Então a visão é buscar ativos que me protejam, que tragam um hedge natural
em um momento de estresse, porque eu não quero sair de bolsa, eu acho que os ativos estão descontados, a nossa bolsa está barata assim, e os cenários que a gente tem analisado, né, a gente não está falando de uma ruptura completa de Brasil, não. Lógico que a gente analisa o tempo inteiro, qualquer mudança a gente ajusta a carteira, né? Mas isso eram os pontos que eu queria trazer aqui para vocês, tá? Nesse momento, né, que é importante, que muita gente tem me perguntado, né, o que vai acontecer, preocupado, eu acho que assim, olha com frieza, olha com calma para os números. Quem quiser ter acesso a uma carteira personalizada dentro da Levante, eu tenho um time que faz isso, né? O time do Infinity Pass, eu vou deixar o link aqui embaixo. Entre em contato e fale um pouquinho aí com o time para saber sobre as carteiras personalizadas. E se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.